Boa noite a todos. Hoje eu tô aqui fazendo uma live de surpresa de última hora. Peço desculpas pelas olheiras, mas realmente, ô Georgia, a correria por aqui tá enorme. Tô trabalhando muito todos os dias até muito tarde, então peço desculpas pelas olheiras. Hoje não estamos nem com microfones adequados, nem com iluminação adequada, mas o objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, dando as boas-vindas para todo mundo que está aqui, agradecendo o carinho, agradecendo a oportunidade de trocar um pouco do conhecimento, de compartilhar um pouco da experiência que eu tenho nesses 24 anos de fisioterapia, com o objetivo sempre de trazer conforto, trazer liberdade, de trazer plenitude para as vidas dos bebês e das mamães. Então hoje, aproveitando um gancho aí que surgiu, né, da mãe de uma bebezinha que eu tô atendendo, que expôs a historinha dela no Instagram, eu vou falar com vocês a respeito de mamada, pega adequada, como identificar se o bebê está sendo adequadamente estimulado a mamar e quais são os sinais de que essa pega talvez não esteja sendo tão boa. Então, vocês vão entender que quando o bebê não faz uma pega adequada, quando não desenvolve a mamada de forma adequada, isso pode causar problemas muito graves que vão desencadear aí cascatas de complicações, inclusive com perda de peso do bebê, com necessidade de entrada de medicamentos e principalmente de crianças que acabam sendo diagnosticadas como doentes, né, como com problemas sérios, e muitas das vezes é apenas um ajustezinho que pode ser feito nesse momento da mamada, através de uma pega adequada e principalmente através da boa interação entre a mamãe e o bebê. Porque aqui no consultório eu já trabalho praticamente há 3 anos só com bebezinhos, né? Então a gente tem atendimento aí de 0 a 2 anos, é o maior foco do meu trabalho. Mas os meus assistentes atendem crianças maiores, hoje a gente tem bastante crianças maiores também. Mas essa primeira idade, essa puericultura é realmente onde eu acho que a gente tem que agir, porque eu gosto muito de pensar na prevenção. Então eu tenho recebido muitas mães muito aflitas, muito angustiadas, muitas vezes deprimidas, muitas vezes chorando, porque alguma coisa ali na hora da amamentação não deu certo, e aí acaba tendo que entrar com complemento, acaba machucando a mamãe, que isso também é muito triste de ver, e a criança fica desesperada, tá? Então, assim, ó, eu pedi pra vocês me mandarem perguntas, chegaram algumas poucas, então eu vou pedir, se vocês puderem, vão escrevendo aqui, tá bom? No decorrer da live. Eu vou fazer uma live aí de 1 hora, mais ou menos, porque eu também tenho que ir pra casa e continuar meu estudo, que eu tô montando aulas do curso de mentoria, né? Então agora a gente vai ter grupos à distância de formação, porque graças a Deus as pessoas têm visto o resultado e a diferença que é trabalhar do jeito que a gente trabalha. E tem me pedido de muitos estados, então a nossa intenção é difundir o método o máximo possível para difundir esse bem que está sendo feito para as crianças. Queria só lembrar a todos vocês que estão aqui que quando a gente fala em método D7, a gente está falando de fisioterapia clássica. Não tem nada de diferente, não tem nada de milagroso. O que a gente faz é estudar profundamente os sistemas que fazem parte de cada uma das funções. Então, eu sou neurocientista, eu estudo desenvolvimento, controle motor há 24 anos. No meio desse meu caminho, eu encontrei o sistema linfático. Então, eu desenvolvi um trabalho muito profundo em cima do sistema linfático. E através desses 2 sistemas, eu acabei conseguindo compilar e juntar técnicas de massoterapia, de cinesioterapia e técnicas muito clássicas e muito simples. Basicamente, o que a gente faz é massagem, tá? A gente trata os bebês através de massagens, toques sutis, liberações teciduais, e a junção dessas técnicas é o que a gente chama de método D7. Bom, vamos começar então
conversando um pouco a respeito do que é a amamentação e qual é a importância dela para o bebê. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que gerar uma criança, parir e amamentar é talvez um dos instintos mais animais que nós temos no nosso organismo. Então, é muito importante lembrarmos que nós somos basicamente animais, que desenvolvemos um cérebro gigante, que temos raciocínios, que temos escolhas, que temos vaidades, que temos competições, mas basicamente nós somos animais. Então, amamentar é um instinto básico do ser humano. Então, esse pânico, esse medo, esse desespero que tem sido plantado é muito prejudicial, tanto para as mamães quanto para os bebês. Então, se vocês puderem, coloquem aqui se vocês estão amamentando ou se vocês estão gestantes, porque daí eu também vou direcionando um pouco mais, tá bom? Tem bastante gente me solicitando para entrar aqui ao vivo no vídeo, mas se eu deixar todo mundo entrar, daí a gente não vai conseguir dar continuidade. Então, se você tá tentando entrar, manda sua pergunta que eu vou tentar responder aqui durante a live, tá bom? Lembrando que essas lives ficam gravadas e elas vão pro YouTube. Tem várias outras de vários assuntos lá. Não queria mudar. Muito bom. Então, olha lá. Tem gestantes e tem mamães amamentando. Então, a gente vai passar por tudo. Gestantes. Quando eu estudei, 24 anos atrás, existia uma orientação de fazer o preparo da mama para amamentação e o preparo do bico. Então, tudo que a gente fala, tudo que eu vou falar aqui para vocês é seguindo a cartilha de amamentação da Organização Mundial da Saúde, pois é através dela que nós devemos nos basear. Portanto, eu tenho visto muito isso. Pessoas que são consultores de amamentação e que são, inclusive, formadas, enfermeiras, enfim, dando orientações contrárias às ditas nessa cartilha da Organização Mundial da Saúde. Então, a primeira coisa que eu queria te sugerir é que você procure aí no Google, se vocês quiserem eu posso deixar aqui depois, né, aqui abaixo, essa cartilha sobre a amamentação da Organização Mundial da Saúde. Então, o que é natural? O que é normal? O preparo das mamas meio que caiu por água abaixo, tá? Então, não se faz mais aquela distensão do bico, a ginástica do bico. Tudo isso é mais do que comprovado que não há necessidade. Por quê? Vamos começar a primeira parte importantíssima da amamentação. O bebê, ele ainda não tem desenvolvido um espaço em que, quando a língua sobe, ele consegue isolar a respiração para deglutir. Esse espaço a gente chama de orofaringe. Então, será que meu crâniozinho tá aqui? Eu acho que meu crâniozinho de bebê não tá aqui. Então, o bebê, ele tem o céu da boca reto. Quando ele nasce, essas peças, elas são todas mais horizontalizadas. Então, à medida que esse bebê pega o peito e começa a fazer esse movimento com a linguinha, ele vai modelando o céu da boca para que o céu se torne convexo e com isso seja gerado esse espaço onde vai armazenar o ar enquanto ele engole. Então, a primeira questão muito importante de todos vocês entenderem é que o bebê ele não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Então, é muito importante a gente conseguir colocar esse bebezinho para mamar na primeira hora de vida. Isso faz muita diferença para a criança. Isso muda... Oi, Mari! Isso muda prognósticos, diminui a possibilidade da criança adquirir doenças. E principalmente, gente, quando a gente estiver falando em partos humanizados, existe uma ideia que é muito pregada fora do Brasil, que é o bebê mamar com o cordão umbilical ainda conectado. Porque dessa forma, o organismo vai compreender que existe uma outra fonte de alimentação e com isso vai conseguir desconectar esse cordão umbilical, que é por onde a criança recebia o alimento durante a gestação, né? Então, sempre que possível, isso é um direito de vocês. Lógico que vocês vão ter que procurar aí uma equipe que faça um parto um pouco mais humanizado.
esperar o bebê mamar com o cordão umbilical conectado. Isso é perfeito e diminui muito a tendência à hipoglicemia. Nós temos aqui no consultório algumas crianças que fizeram hipoglicemias muito graves no pós-parto e que têm sequelas motoras e neurológicas por causa disso. Então é algo que tem que ficar muito atento. Hoje em dia você tem direito ao alojamento compartilhado, você tem direito de ficar o tempo inteiro com o seu bebê, você tem direito a só deixá-lo sair se você quiser realmente descansar, tá? Então, se possível, maravilhoso, olha só, a Aninha, ela não veio pra mim. Então, gente, é assim, ó, os partos convencionais, da medicina tradicional, eles não vão fazer isso. Então, você tem que conversar com o obstetra e perguntar se ele espera o cordão umbilical parar de pulsar, pra clipar. Tudo isso é muito importante pra criança, né? Então, são essas equipes de parto humanizado que isso faz diferença, tá? Então, imagina a criança com o cordão conectado, mamando seu peito, e depois isso vai ser retirado. Então, já existem nas equipes, isso já é meio que um consenso, aguardar o cordão parar de pulsar para depois clipar. Então, isso faz muita diferença para a criança, tá bom? Isso feito, o bebê acabou de nascer. Qual é o procedimento ideal? Vamos já falar a respeito de complemento, fórmula e dificuldade na amamentação, tá bom? Que já tem umas 3 ou 4 perguntas a respeito disso. Então, vamos lá. Bebê nasceu, tá tudo bem, os médicos avaliaram, tá tudo em ordem, eles trazem pra você. Não deu pra fazer a clipagem do cordão após o abatimento, não deu pra mamar naquele momento? Gente, sem estresse. Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar preocupada. Por quê? A primeira questão que vocês têm que entender é que se você ficar nervosa, o seu leite vai parar. Entende? Então, o leite, ele é um líquido que é produzido através da inflamação das glândulas mamárias. Então, o seu estado é muito importante para que haja uma boa quantidade e que haja uma mamada adequada. Então, vamos lá, o bebê nasceu, a mamãe vai colocá-lo para mamar. Primeira questão, se você soltar um bebezinho de barriga para baixo, em cima da barriga da mãe dele, ele vai se arrastar e encontrar a mama e vai começar a mamar de barriga para baixo, tá? Então, o movimento do bebê, naturalmente, seria esse aqui, ó. Ele vai sugar com a barriguinha para baixo. Então, ele vai fazer essa força antero-posterior, de barriguinha para baixo. Então, a primeira coisa que a gente faz é deitar o bebê e colocá-lo de lado com a cabeça virada para o peito. Então, é muito importante observar se essa criança, ela teve facilidade de girar o pescoço. Então, vamos pegar aqui nosso bonequinho, que é o nosso modelinho. Então, pensa, meu bebezinho muito pequenininho, a postura fisiológica do bebê é flexão. Então, ele vai ficar com os bracinhos tudo todo flexionado. Então, se eu jogo meu bebê de barriga para cima, ele vai ter a sensação que ele tá caindo. Se eu segurar o bebê assim, ele tem que girar a cabeça para pegar a mama. Então, a primeira orientação é que quando você for colocar o seu bebê para mamar, você traga o bebê bem de frente para sua auréola, bem de frente para o seu mamilo. Porque assim, ele só vai ter que fazer essa posição. E se você perceber que ele não está fazendo esta posição, o seu bebê está com dificuldade para movimentar a cervical. Então, olha que importante. Digamos que você passou por um parto que teve um longo período de duração, que a criança ficou no período expulsivo por mais de 5 horas, ou que foi utilizada ocitocina artificial, ou que a criança encaixou muito cedo na posiçãozinha de barriguinha, de cabecinha para baixo, ou aquele bebê que eu vou falar já de encher o peito ou não, tá bom, gente? Lembrando que mama é fábrica, não é depósito. Então, o fato de você sentir a mama sem leite não é um problema, tá bom? A mama não tem que ficar engurgitada quando vai dando o horário do nenê. Porque vocês já devem ter percebido, quem já está amamentando, que o leite ele desce na hora. Então, 80% do leite é produzido durante a amamentação. Então, olha que importante saber desses sinais, tá bom? Então, vamos voltar lá na nossa sequência, na nossa linha do tempo.
Então, esse bebê, se ele não estiver conseguindo abrir a boca, com certeza existe alguma restrição no pescocinho, na torácica. E aí é muito importante, gente, observar se o seu bebê, enquanto estiver no sono profundo, se você consegue elevar o braço, tocar esta linha do cotovelo na orelhinha. Tem que ser possível acontecer isso, tá? Quando ele estiver dormindo bem relaxadinho, gira a cabecinha, vê se ele faz um movimento quase passando o queixinho aqui do ombro. Então, você tem que testar. Eu tenho diminuição do meu movimento de rotação, tá? Porque eu sofri um acidente, então eu tenho uma diminuição. Então, quando eu faço para esse lado, ó, vai elástico. Quando eu faço para ele, ele trava. Então, super importante. Não, Black Mary, não precisa se preocupar se o peito não tá cheio, tá bom? Se o seu bebê mama, fica satisfeito, mama o outro peito e tá ok, maravilhoso. Quanto mais você estiver coordenada com o seu bebê, menos sensação de peito engurgitado você vai ter. Porque o sistema da gente, o sistema ocitocina, ele vai ajustar inclusive os horários das mamadas, tá? Então olha só. Vamos continuar falando e já vou falar de bico rachado, já vou falar de todas essas questões, tá bom? Então, o bebezinho, ele tem um reflexo que se chama reflexo de sucção. Outro reflexo que se chama reflexo de busca. Então, como funcionam esses dois reflexos? Prestem bem atenção. Quando eu toco qualquer um dos pontos cardeais, o bebê vai voltar o rosto, a boca e a língua para o lado tocado. Então, veja que interessante. Se eu ponho o bebezinho assim e ele encosta na minha mama, ele vai virar a boquinha já aberta para pegar a minha mama, tá? Que bom, Juliana, que você tirou. Eu já vou responder, tá bom? Não precisa se preocupar quando a mama não tá cheia, não, gente. Lembrar que mama é fábrica e não depósito. Então, o reflexo de busca, você toca a boca do bebê, ele vira já com o lábio e a língua pro lado que você tocou. O reflexo de sucção, quando a gente coloca a mão no lábio ou o bico do peito no lábio, esse bebê vai começar a sugar, tá? Então, pro reflexo de sucção é quando toca a parte interna do lábio. E o reflexo de busca é quando toca a parte lateral, os pontos cardeais em volta, no entorno do lábio do bebê. Então, tem que prestar bastante atenção, gente, porque se o bebê, por algum motivo, tá empurrando, ou se você coloca e ele fecha a boca, presta atenção e procure variar. E procure variar as posturas. Tenta o cavalinho e tenta principalmente, em vez de deixar o bebê deitado com a cabeça rodada, colocar a barriga dele com a sua. Quanto mais ele te olhar de frente, quanto mais ele vira os seus olhos, o nariz e a boca, é melhor, tá? Eu já vou falar de tudo isso que vocês estão perguntando, eu não vou ficar parando, senão a gente não vai conseguir terminar o assunto, que é um assunto muito vasto. Não tem problema, Mary. Então, assim, provavelmente a gente vai fazer mais alguma live pra gente terminar de esclarecer essas dúvidas. Então, como eu faço pro meu bebê pegar direitinho o meu bico na primeira vez? Queria dar uma dica inicial. Quando você for hidratar sua mama durante a gestação, você não vai aplicar nenhum tipo de hidratante, óleo ou emoliente na areola, no bico. Por quê? Isso vai fazer com que essa pele fique mais fina e com mais tendência à ruptura. O que a gente quer é que este bico seja bem resistente, bem queratinizado. Então, a dica é você colocar... Teve um ginecologista que deu essa ideia para uma das pacientes, eu achei incrível. Vocês podem procurar um tecido que se chama juta. Então, ele é um tecido como se fosse... É um tecido bem rústico, bem grosseiro. E você vai cortar um quadradinho do tamanho da sua areola e você vai deixar dentro do sutiã. Então, o atrito desse tecido no bico, ele vai dessensibilizando. E ele vai facilitando na hora que o bebê acoplar de vez no seu bico. Então, é uma dica bem legal. E uma outra sugestão, que é incrível, é tomar sol aí 5 a 10 minutinhos por dia.
Tem muita gente que fala, ai, mas como que eu vou fazer isso? Eu moro num prédio, não tenho como tomar sol sem a camiseta. Então teve uma outra mamãe que teve uma ideia genial, que ela pegou uma camiseta branca e cortou o lugar das areolas, e aí ela ficava tomando sol na varanda dela tranquilamente. E o sol ajuda muito a queratinizar. Que ótimo, Aninha, que maravilhosa. Então, gente, olha que legal, a Aninha tá aqui falando que ela não sofreu com a amamentação, que a filha dela pegou super bem os peitos. Então, não tentem não se desesperar, mamães, porque assim, é muito instintivo e vocês têm que confiar na mulher que existe dentro de vocês, sabe? Então, muitas vezes a gente, agora com esse advento de internet, de muitas páginas, etc., a gente recebe muita informação e muitas vezes não sabe o que fazer com ela. E quando a gente não tá na situação, fica bem difícil, né? De você falar, ai, nossa, como que deve ser amamentar? Nunca amamentei. Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, lembra, você é um animal. O seu bebezinho é um animal. A coisa mais instintiva que existe no planeta é o bichinho ir lá e mamar na mãe dele, tá? Então, sem estresse, sem desespero, sem gritaria, não precisa comprar. Gente, não comprem cremes importados. Eloy, deixa eu ver o que você perguntou aqui, mas já já eu volto. Não fica comprando creme importado, que é a base de petróleo, tá bom? Então lembra assim, que é a base de gordura de bicho. Não é para usar esse tipo de coisa. Isso não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Leiam o rótulo. Se no creme que vocês estão passando no seu bico tá escrito parafina e parabeno, você tá colocando petróleo pro seu bebê mamar. Então, feito isso, você oferece pro bebê, você coloca o bico do peito, como se fosse assim, ó, no queixinho dele. Na hora o bebê vai abrir o bocão e você vai colocar, presta bastante atenção, toda a areola. Não é o bico. O leite não sai pelo bico. O leite, ele é drenado da mama. E os locais, como se fosse o motorzinho dessa bomba, eles vão estar na areola. Então, gente, não é para dar o bico pro bebê. Quando ele abrir o bocão, você enfia a areola toda. Enfia não. Você traz ele vai abrir o bocão, você coloca ele, que assim ele vai pegar a areola toda. Uma coisa que está sendo divulgada e que para mim foi um choque, eu não sei como tem um profissional que ensina uma coisa dessa pra mãe, é puxar o queixo da criança. Então entenda, quando você puxa o queixo da criança, existe um reflexo que se chama reflexo miocárdico ou reflexo de estiramento. A tendência vai ser essa criança fechar a boca com muita força. Então, isso é um erro, um engano muito grande e muito grave que não pode acontecer. Então, lembrar, pega o bebê, passa o bico no queixinho, ele vai abrir a boca e você deixa ele abocanhar o maior bocado que ele puder, tá bom? Já vou responder as perguntas, que tem um monte agora, hein, gente? Continuando, então, primeira experiência sua, o bebê acabou de nascer, você vai colocar lá no seu peito e ele abriu a boca, pegou bonitinho. Observação, existe um vácuo muito grande. É muito grande. O vácuo para a amamentação, ele tem que ser perfeito. Então, vejam que importante. Eu não expliquei para vocês que com a força e com a sucção, a gente pode falar depois de frenectomia também, viu? Com a força e com essa sucção muito intensa, essas cavidades elas vão se moldando e o bebê vai começando a ter essa habilidade de respirar e mamar, respirar e mamar. Mas no começo você vai ver que ele faz goles, e esses goles é muito importante que esses goles sejam longos, né? Então vai... Aí ele para e descansa, tá? Então assim, ele vai parar, respirar e já ele vai começar de novo, tá bom? Então, essa sucção, esses goles, eles têm que ser bem longos, né? Então, e principalmente, gente, não tem que ter barulho, tá bom? Então, acho que vocês viram aí a mãe da pacientinha falando que desde pequenininha ela faz o...
Cada vez que acontece isso é porque está perdendo o vácuo e entra ar, tá? E aí, vai começar a engolir ar, vai começar a ter cólica, vai começar a ter gases, começar a ter desconforto. E, muito importante, o nosso estômago, ele recebe a informação de que ele está cheio por pressão. Então, se a criança engole um monte de ar, a hora que essa criança soltar um arrotinho, eliminar esse ar, ela vai se sentir com fome de novo. Então, muitas das vezes, a criança fica querendo mamar várias vezes, porque aquela sensação de preenchimento do estômago, quando a criança rota, ela termina, tá? Então, fica faltando um tantinho daquela pressão para que a criança se sinta satisfeita. Vamos voltar na nossa linha do tempo. Estou lá na maternidade, meu bebê vai fazer a primeira mamada. Então eu me acomodei muito bem, eu garanti que tem ali uma jarrinha de água do meu lado. Eu não vou comer comidas que tenham a tendência da cólica pro meu bebê. E quem quiser, tiver interesse, eu tô pensando seriamente em montar um grupo fechado de mães, só para dar esse tipo de orientação, porque assim, é muita coisa técnica, e muitas vezes as pessoas que acompanham aqui, principalmente aqui no C7 Fisioterapia, que não é só de bebês, não tem interesse, tá? Então, para quem tiver interesse, fala comigo depois no direct, porque eu tô pensando seriamente em montar um grupo fechado aí no Close Friends, que eu possa... O nosso conselho aprovou agora orientações à distância via internet. Então, de repente, estou pensando em montar um grupo das mães que estão interessadas em saber tudo da amamentação, como se alimentar, qual é a visão do Ayurveda, como que a gente orienta, como tudo isso. Então, estou pensando seriamente em fazer um grupinho fechado e a gente montar isso daí pra gente trocar ideias e principalmente para vocês se empoderarem. Mamães, vocês têm que se empoderar. O filho é de vocês. Não tem nenhum profissional que saiba melhor o que o seu filho precisa do que você. Então, a gente ultimamente tem deixado muito de lado o que a vovó faz, o que a nossa mamãe fez. Vem um monte de regra, um monte de ditaduras, e o que eu vejo são mães desesperadas e bebês passando muito mal, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer assim, mandem pra mim o direct que vocês têm interesse, eu vou montar um grupo fechado e aí a gente vai conversar a respeito disso, tá bom? Como se fosse um mini curso específico pra vocês. Então, a primeira mamada, o bebê encostou, ele acoplou e ele fez um bom vácuo. Lembrar que o colostro, gente, são mililitros, tá? Então, assim, são gotinhas que descem. Então, ali nas primeiras 24, 48 horas, você não vai ter a sensação do leite descendo. Porque o colostro, ele é microgotas. É uma quantidade de mililitros, tá? Então, não precisa ficar desesperada se você não sentir a sua mama encher, se você não sentir que o leite está descendo. O bebê tem condições, ele tem reservas para esse momento, para gastar essa energia quando ele for mamar e para esperar realmente a descida do leite. O colostro, que é esse primeiro leite, ele é de extrema importância. Ele tem, assim, fatores imunitários, ele tem uma constituição perfeita e ideal para esse momento em que o sistema digestivo, o sistema gástrico, o sistema intestinal vai começar a funcionar, né? Então, dentro da barriga, o bebê engole água, ele faz xixi, só que ele faz tudo por um sistema de filtragem e absorção rudimentar, que vai se comunicar ali, as cloacas, a bexiga, tudo através do cordão umbilical. Então, a partir do momento que esse cordão é clipado de forma adequada, esse sistema começa a amadurecer e vejam que importante. Essas veias umbilicais, elas vão dar origem a estruturas como, por exemplo, os ligamentos do fígado e do coração. Então, gente, é muito importante esse momento e é muito importante que a fisiologia seja respeitada o máximo possível, tá? Então, lembrar que o colostro são apenas mililitros e que você não vai ter aí, nos primeiros 2 dias, a sensação de leite saindo, de leite jorrando. Gostaria de frisar que um monte de gente já me perguntou, não tem leite fraco, não tem leite pouco. Se você estiver amamentando seu bebê em livre demanda, você vai conseguir produzir a quantidade adequada de leite. Muito bom. Então, digamos que foi tudo certo. Digamos que seu bebê fez uma boa pega, fez um bom vácuo. Os bebês que ainda não têm formado esse espaço, essa cavidade, essa convexidade da orofaringe, eles não sabem lidar com líquidos soltos na boca,
porque olha que incrível é a natureza. O bico, o bico não, a areola toda, né, o conjunto, ele vai distender do lábio do bebê até o fundo da garganta. Então, imagina que isso daqui, ó, fosse o bico da mama, tá bom? Vamos fazer de conta que agora esse aqui é o bico da mama. Ai, vou até pedir pra fazer uma mama assim. Gostei, uma mama de amigurumi. Fico tendo as ideias, né, louca? Aí, olha só. A língua do bebê, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Então, ela abraça o bico e faz um movimento ondulatório. Então, a língua do bebê, ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, ele suga pelo vácuo e ele massageia com esse movimento de subida e descida. Algumas pessoas já me perguntaram a respeito do freio da linguinha presa. Então, está um movimento gigante no mundo inteiro para se observar realmente se há necessidade de mexer nesse freio. Queria lembrar que o freio da língua, ele não é uma pelezinha sem função. É muito importante na parte postural, na parte da fala, é muito importante. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente critica o Brasil, mas tem algumas que a gente precisa elogiar. O bacana é que aqui no Brasil, para que seja feita a frenectomia, é necessário, de forma regulamentar, que haja o pediatra, neonatologista, uma fonoaudióloga e um cirurgião, ou são 3 opiniões que são necessárias para que seja feita essa frenectomia, tá? Então, assim, quando a gente percebe que o nenezinho faz uma língua que forma um coração, é necessário mexer nesse freio. E se o bebê não consegue fazer um movimento adequado, colocar a pontinha da língua para fora, é necessário olhar e fazer uma boa avaliação para ver se não precisa mexer no freio do neném, tá bom? Então, assim, é um processo traumático, é um corte, é uma pequena cirurgia. Então, o bebê pode sim desenvolver alguns traumas depois de ter feito isso. E a gente gosta muito de conversar. Filho, é o seguinte, vai ter que fazer um procedimento na sua linguinha. Conversa e avisa, gente. Mas existe sim um pequeno percentual de crianças que ficam um pouco traumatizadas em relação quando faz a frenectomia, tá? Então, super importante lembrar que a língua tem que fazer este movimento. À medida que isso acontece, junto com o vácuo, o leite vai ser jorrado na garganta. Então, outra coisa que fazia o coração. Ó, a Tatá tá falando que o dela fazia o coração e perdia a areola. Mas não precisou fazer a frenectomia no seu neném ou você fez? Porque tem alguns bebês que, conforme eles vão se exercitando, eles vão conseguindo ganhar comprimento e extensão desse freio, né? Muito bom. Então, outra coisa que eu já ouvi mamães chegando aqui falando que fizeram consultora de amamentação, né? Então, a consultora de amamentação diminui, Graziele, se passar nervoso. Ah, então o seu deu certo, né? Graças a Deus. Então, você vê, quando é bem indicadas, as coisas são incríveis. É indicada a frenectomia. Então, assim, eu tenho alguns pacientes que são obesos e que sempre tiveram problema com obesidade, que tem língua presa. E eu até tava contando isso pra mamãe hoje. Eu fiz um tratamento com aparelhos odontológicos que. Não, amor, Graziela, não é difícil de retornar quando você termina de passar o nervoso. Então, você vê, Bibi, a Bibi tá falando que o nenê dela não tem o freio curto, mas não precisou fazer. Então, assim, é muito variável, tá? Então, assim, eu tava contando pra vocês que eu usei um aparelho e afastou todos os meus dentes. E durante esse período que meus dentes estavam muito afastados, eu não conseguia mastigar direito. Nossa, eu não tinha sensação de saciedade. Eu comecei a ter problema intestinal. Então, assim, realmente, o freio da língua curta, os dentes que não se encaixam, uma má oclusão faz muita diferença na criança, tá? Então, é algo que a gente tem que ficar bem atento, tá? Então, vamos continuar nesse assunto. Tem um monte de pergunta incrível. O leite, ele é um derivado do plasma sanguíneo. Então, para que você tenha um leite de boa qualidade, com grande valor nutricional, com bastante gordura, você tem que se alimentar, tá? Muito bem. Tem que se alimentar muito bem. E aí também é um outro assunto para uma outra live, que é os alimentos que são tendência a gerar cólica. Então, para ser muito rápida, evitem todos os alimentos crus, salada crua, suco verde, tudo que é cru e difícil de digestão,
tira da dieta, tá bom? Então, assim, na Índia, o que eles falam que é incrível? Então, um leite de boa qualidade pra quem pode, né? Porque hoje, graças a Deus, a maioria das crianças estão nascendo com intolerância à proteína do leite, que eu acho a evolução maravilhosa. Né? Então, por exemplo, você pode fazer um mingau de aveia com leite de amêndoa, com tâmaras, com uma colher de manteiga ghee. Então, são alimentos aquecedores e que vão nutrir o seu plasma sanguíneo, tá? Então, a gente tem aí uma lista, a gente tem um documentinho em que a gente orienta a respeito dos alimentos de acordo com o Ayurveda, tá bom? Então, depois a gente vai conversar e eu passo isso daí pra vocês também. Então, assim, o bebê, ele suga e o leite vai direto na garganta. Então, já recebi mãe, que a orientadora de amamentação pediu para espremer o bico e jogar um pouquinho de leite na boca da criança para ele sentir o gosto. Então, assim, pessoal, vamos pensar? Pega seu leite, põe na sua boca. O leite materno não tem gosto de nada. O bebê, ele vai ser muito mais atraído. Não é, Mari? A Mari tá falando, ó, que a Lavínia tem alergia à proteína do leite. Todo mundo melhora, porque a gente não tem que ficar tomando um alimento que é feito para um bezerro que nasce com 30 quilos, que vai ficar com 1 tonelada, que tem 4 estômagos, né? Tem que lembrar disso. Pança, rumen, lembra disso, gente? Então, assim, o leite é feito para ser digerido por este animal. Então, vamos tomar leite vegetal, vamos tomar leite de arroz, né? Fazer uns testes assim, que é bacana, tá? E desmamar direto para não precisar de leite. Né? Exatamente, cheio de pus, Mari. Não vamos nem entrar nesse assunto, porque você já sabe, né? Minha opinião. Mas, hoje um monte de gente falou, nossa, Carol, você tá com umas olheiras. É porque eu tô tomando leite comendo glúten, gente. Tô de mudança há 5 meses. Então, quando eu tomo leite e como glúten, ficou assim, ó. Não tem jeito. Fica tudo inchada essa olheira inflamada aqui. Fora minha energia, enfim, mas não vamos entrar nesse assunto. Bom, então, não é para jogar leite na boca do nenê, porque ele não sabe o que ele faz com leite escorrendo na boca dele, tá bom? Então, essa orientação é uma orientação muito equivocada. Então, não devemos puxar o queixo do bebê, não devemos espremer a mama para amamentar o nenê. Outra questão. Quem tem a mama grande, quem tem a mama volumosa, gente, não pode fazer pinça na mama. Você não deve jorrar leite na boca da sua criança. Você tem que posicionar, de preferência, a mama de forma que ela fique retinha. Se ela for muito volumosa, posiciona essa mama para que ela fique retinha com um apoio, mas de forma alguma apoiar esse dedão e fazer pinça. Você não estará facilitando, você está prejudicando a sua mamada, tá bom? A mamada do bebê. Então, olha que interessante, que também é uma coisa que a gente fala muito e que é certeza que é uma coisa que a gente observa clinicamente. A gente tem umas bolotinhas assim na areola que chamam corpúsculos de Neisel, se não me engano. Pode ser que eu esteja trocando aqui, gente, porque eu troco as coisas. Esses corpúsculos, eles são responsáveis por produzir a hidratação que vai manter a... Vou falar pra você, tá bom? Vamos falar sobre a osteopatia. Então, essas glândulazinhas, elas vão manter a hidratação do mamilo e elas são muito importantes para a percepção sensorial. Então, olha que interessante. Já vou falar como segurar o peito, Mari. Se o seu peito é muito volumoso, deita, coloca travesseiro, coloca almofada e, de preferência, não segura o peito, gente. Não tem que... o peito não é mamadeira. Você não precisa segurar o peito. O peito, ele é feito para isso, tá? Então, não precisa segurar, não precisa pôr suporte, não precisa nada. Pensa como que as índias fazem, como que os mexicanos, como que os peruanos fazem. Como que os chineses, os japoneses, eles enrolam a criança num casulo e eles tiram o peito, a criança mama e continua andando e tá tudo certo, entendeu? Então, vamos lembrar desses exemplos, porque esses exemplos são incríveis, são naturais, tá bom? A gente tem mais 20 minutos que já o Instagram corta a live. Bom, então a gente falou até o momento que o bebezinho pega o colostro. Então, olha que interessante. Se o meu bebê soltar o peito e ficar procurando o bico, esses corpúsculos que ficam em volta do bico, eles vão informar ao sistema cerebral, né? Porque existe uma comunicação via ocitocina
A ocitocina é considerado o hormônio do amor. A ocitocina é o que contrai o útero após o parto para que haja expulsão, a retirada de todo aquele tecido que ficou mantendo seu bebezinho vivo. A ocitocina é liberada quando a gente dá abraços com mais de 20 segundos. A ocitocina é um hormônio que nos dá confiança. E a ocitocina é um hormônio inflamatório que provoca contrações musculares, né? Então, muitas vezes, quem fez cesariana pode ter, quanto mamar, cólica, porque enquanto a criança mama, é liberada a ocitocina. Olha que coisa mais incrível. Enquanto a criança mama no peito, com uma pressão, com um vácuo adequado, é liberado um hormônio que vai dar confiança e que vai fazer você se apaixonar pelo seu bebê. Né? Porque se a gente entrar nesse assunto, é um assunto muito vasto. É difícil, gente. Muitas vezes a gente fica em dúvida, a gente fica com medo. Muitas vezes a gente sente raiva da criança. É natural? É natural. Isso pode acontecer, né? Então, você pode ficar insegura, você pode ficar irritada, você vai ficar sem dormir, você vai estar em privação de sono, muitas vezes privação de alimento, porque dependendo do que você come, a criança tem cólica. Então, é natural você se sentir confusa, irritada, brava e ter um pouco de raiva do nenê? É. Então, você olhar nos olhos dele enquanto ele tá mamando e você manter essa via vai ajudar muito em você se apaixonar pelo seu bebê, tá? Então, quando o bebê fica batendo o rostinho no mamilo, na areola, o cérebro entende que está faltando volume de leite. E aí ele vai começar a produzir volume de leite. Quanto mais esse bebê acoplar e sugar, fizer vácuo, o cérebro entende qual é o peso e qual é a necessidade de gordura da criança. Então, olha que interessante. Quando eu tive minha filha vai fazer 18 anos agora em dezembro. Quando eu tive minha filha, a primeira orientação que eu recebi era: não deixe ela fazer o seu peito de chupeta, porque senão ela vai ficar habituada e aí você vai ficar exausta, enfim. Então, na época, eu colocava o meu dedinho, soltava o vácuo, tá? Graças a Deus, eu não tive muitos problemas de amamentação, consegui amamentar minha filha até 9 meses de idade, de uma maneira maravilhosa. No começo a gente assusta um pouco, o mamilo ficou um pouco dolorido, mas assim, esta recomendação, ela caiu por água abaixo, porque a gente sabe hoje que existe isso que é chamado de sucção não nutritiva, que ela vai justamente alinhar esse sistema cortical com ocitocina para que o seu leite seja produzido na quantidade exata. Seja o leite mais hidratante, seja o leite mais gorduroso. Então, existe diferença sim. No começo, o primeiro leite que sai, ele é mais hidratante. À medida que esse vácuo vai se aprofundando e vai chegando à segunda parte da produção do leite, ele é um leite mais gorduroso. Portanto, se o seu bebê ficar soltando a pega e ficar esfregando a boquinha na areola, vai produzir leite líquido, que é muito mais difícil de ficar no estômago, que pode encher muito o estômago dele e provocar uma grande quantidade de diurese, mas ele não vai ser tão nutritivo. E se seu bebê tiver com alguma dificuldade de pega, ele pode se cansar e só ingerir este primeiro leite. Então, observe como está o conforto do seu bebê. Outra questão, não existe tirar o bebê de uma mama aos X minutos e passar para outra. Quem determina se terminou aquela mamada é o seu bebê. Então, o bebê tá dormindo, você vai tirar, tem vácuo e não solta. Deixa, porque o seu bebê precisa dessa adequação. Muito obrigada pelos corações. Precisa dessa comunicação entre o seu cérebro e a sucção da criança para saber qual é o peso e qual é a necessidade nutricional dessa criança. Olha como o nosso sistema é perfeito e maravilhoso, tá? Então, é muito importante deixar a criança no peito até o quê? Até que quando ou ela vai soltar, ou quando você tentar tirá-la, ela vai sair. Então, aí terminou a mamada.
Outra coisa importantíssima que tem um monte de dica no Instagram, arrotar a criança em várias posturas. Então, às vezes, as bolinhas de ar, elas ficam presas. E quando você põe o nenê, aí você acha que deu um super arroto. Quando você deita o nenê, aquelas bolhas se movimentam. E aí sai leite, sai arroto, sai tudo junto. E sai leite que já estava no estômago com ácido. E começa a queimar o esôfago da criança. Então, assim, sinais de desconforto e sinais de que eu posso ter aí uma síndrome de refluxo. Lembrando que a doença do refluxo, ela tem sinais muito específicos. E como nós temos agora essa coisa de colocar o bebê para dormir só de barriga para cima, está aumentando muito a quantidade de refluxo, porque a gente tem aqui na parte baixa do crânio alguns forames importantíssimos, como por exemplo o forame magno, o forame jugular, onde passa, por exemplo, o nervo hipoglosso, o nervo vago, o nervo acessório. Então, todos eles, se estiverem comprimidos, dependendo da tensão, ou do susto, ou do parto complicado, ou dessa postura de colocar o bebê a dormir só assim, né? Porque ela é recomendada à noite, mas de dia varia as posturas. À noite, até os 3 meses, é absolutamente necessário colocar o bebê de barriga para cima, porque existe uma possibilidade, se a sua criança for predisposta a isso, de acontecer a morte súbita no berço. Então, lembrando que morte súbita não é por asfixia e não é por aspiração de vômito, tá? Porque se fosse assim, eu chamaria morte por asfixia ou morte por aspiração. E ela chama morte súbita. Ou seja, quando é feita uma necrópsia, não é possível identificar a causa mortis. Então, vamos parar com esse pânico. Vamos parar com esse desespero. Crianças nascem, crianças morrem. E se for do destino do seu filho isso acontecer, cuida até os 3 meses, principalmente, mas durante o dia, sob supervisão, varia a postura. O bebê precisa ficar de bruços. A maior parte das mães tem desespero em pensar em colocar a criança de bruços. Desde quando que é para colocar a criança de bruços? Primeiro dia de vida. Assim que possível você vai colocar. A menos que o seu médico contraindique porque o seu bebê seja um cardiopata ou porque o seu bebê tem uma questão muito complexa circulatória. Se ele for uma criança que não tem restrição, primeiro dia de vida, barriga para baixo, tá bom? Então vamos continuar falando da amamentação. É muito importante entender que se o seu leite está muito volumoso, pode ser que a criança ela se engasgue com o volume. Então, uma orientação muito legal, e se a criança não está ganhando peso, se a criança está regurgitando muito, você tirar com a bombinha a primeira parte do leite, que daí vai sair aquele volume líquido e vai começar a vir o leite mais gorduroso, o leite mais nutritivo. Então, geralmente, quando a criança não está ganhando peso de forma adequada, essa medida já melhora muito, porque você vai tirar aquele leite mais hidratante e você vai conseguir dar um leite mais nutritivo. Então, lembrar que se o bebê começa a perder a pega e fazer isso daqui, vai produzir líquido. Então, tem que ter um vácuo adequado. Você tem que sentir que acopla, conecta a vácuo mesmo. Algumas pessoas me perguntaram a respeito de morder o bico da mama. Então, eu vou responder para vocês. Morder o bico da mama não é porque você deu chupeta e o bebê tá fazendo confusão de bico, tá? Não é. Se o bebê está mastigando o bico da sua mama, em 80% dos casos, o seu bebê não está conseguindo fazer o movimento adequado para deglutir, tá? Então, existe ali um nozinho no pescoço, existe ali um bloqueio. Então, aqui vai ficar meu alerta. As únicas pessoas que são habilitadas a cuidarem disso são os fisioterapeutas, né? Então, outros profissionais podem orientar a mãe, podem cuidar da pele da mãe, não podem usar laser terapia, tá bom? Só o fisioterapeuta pode fazer laser terapia em bico de mama. Isso é uma coisa que é muito séria, tá bom? Isso é um ato privativo de fisioterapeutas. Então, apesar de outros conselhos de classe terem soltado notas dizendo que aquela pessoa pode fazer a laser terapia, isso é uma questão que vai ser levada para federal, porque eu já conversei no CREFITO, porque assim, é muito grave, tá bom? Eu já cansei de ver mãe com a mama queimada porque o profissional não fisioterapeuta foi fazer laser terapia e queimou o bico da mama, tá bom? Então, a hora que o neném vai mamar, que ele passa a língua, solta toda a pele, é um caos, é uma catástrofe, por profissionais que não estão habilitados a fazerem e fazem, né? Então, assim,
Se o bebê está mastigando o seu bico, é porque ele não está conseguindo fazer a sucção e ele não está com a mobilidade da cervical adequada. Então procure um fisioterapeuta, tá bom? O bebê tem que fazer a sucção e se você quiser fazer um teste muito simples, coloca seu dedo e vê se o nenê tá fazendo vedação e se ele tá fazendo esse movimento de ondulação da língua, tá bom? A gente tem mais 10 minutinhos. Eu vou ver o que mais que eu vou responder de perguntas aqui. Tem umas perguntas bem legais. O que eu não consegui responder agora, eu vou respondendo nos stories. Então, aqui a Heloísa tá me perguntando a respeito de tomar um leite ou outro. Eu, como fisioterapeuta, não posso orientar nada a respeito de leite, tá bom? Então, se você tiver que perguntar isso, tem que ser para uma nutricionista ou para o seu próprio pediatra, tá bom? Então tem um monte de mamãe que já está amamentando, que bom, que maravilhosas, parabéns. Mantenham a alimentação de vocês, mantenham a hidratação de vocês e principalmente, gente, descansa. Descansar, o sono é fundamental para a produção de leite, tá? 4 meses, no começo eu tive que dar complemento. Então, isso é uma questão muito complexa, né, gente? Porque é assim, quando dar o complemento? Você vai conversar com o seu pediatra e vai chegar a essa conclusão. Mas tente até o final. Esgote as possibilidades. Alimente-se melhor, durma, peça ajuda. Peça ajuda se precisar, gente. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Vai ter filho? Lembrar que criança chora, né? Lembrar que bebê dá trabalho e lembrar que você vai ter que parar a sua vida por pelo menos 3 meses, tá bom? Então, não se iludam, mamães. Tem mamãe que chega aqui super chorando e fala, nossa, eu achei que 1 mês eu ia estar de volta no escritório. Não, amor, com 1 mês você vai estar começando a se adaptar, né? Como eu sou meio antiga, adoro essas coisas antigas, eu fiquei de resguardo na casa da minha mãe. Então, na minha família a gente tem essa tradição. Apesar de a minha mãe não morar na mesma cidade que eu fui e fiquei, não fiquei 43, não fiquei 40, mas fiquei 34 dias na casa dela. E nos primeiros dias, gente, era assim, a minha filha vinha, mamava, minha mãe levava ela embora e eu ficava dormindo. Porque eu tive uma cesariana bem complicada, perdi muito sangue. Então disso depende o sucesso de você conseguir amamentar seu filho. Alguém me perguntou qual é a idade para o desmame, tá? O desmame agora está sendo recomendado exclusivo até os 6 meses, tá? Não é pra dar nada, nem água, zero coisas. Amamentação, peito, exclusivo até os 6 meses. E eles estão falando, se possível, até 2 anos de idade. Então, assim, é importante observar os sinais de desmame do bebê, que isso é bem importante, né? Porque ele vai demonstrando, assim, quando ele realmente já não precisa mais daquele afeto e daquele alimento, né? Lembrar que a amamentação, ela é um afeto, ela é uma segurança, ela tem um fator emocional importantíssimo, inclusive com vários estudos correlacionando doenças psiquiátricas com a amamentação ou não. Então é bem importante da gente pensar nisso, tá? Então a gente já falou que peito não é depósito, fábrica. Fissura no seio. Se você está fissurando a boca, o bico de sua mama, é porque seu bebê não está pegando no lugar certo. Ele provavelmente está com esse reflexo de fechar a boca, tá? E eles fazem isso quando eles não conseguem estender o pescocinho, tá bom? Então, se você não tiver condições de ter um fisioterapeuta, não tem perto de você, faz massagenzinha, trabalha com Chantala, vamos fazer curso de Chantala. Chantala é maravilhoso pro bebê, tá bom? Então, lembrar disso, tá bom? Que criança criança não confunde bico, tá, gente? Não vem com essa história de, porque a criança confundiu o bico. Desculpa, ela não sabe a diferença de um bico de plástico e de um bico de mama. Lógico que não é isso. Ela está fechando o bico e mastigando o seu bico porque ela não está conseguindo fazer este movimento para deglutir. E só um fisioterapeuta vai poder te ajudar, tá bom? Blá, 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 blá. O leite vazava, assim que cheguei do hospital ele desceu, porém diminuiu por algum motivo. Agora ele mama pouco peito, já tem 1 mês. Não, meu amor. Então lembra assim, ó. Quanto mais acoplada, quanto mais coordenado você estiver com o seu bebê, o leite vai ser produzido na quantidade perfeita e exata, tá bom? Então, até tem mim também que fala assim, nossa, meu bebê já não tá mais mamando de 4 em 4 horas. Será que vai parar meu leite de noite? Não, não vai. Se você puder, tiver a possibilidade de ir tirando esse leite, já ir estocando, é muito legal. Mas não é por isso que vai parar o seu leite, tá bom? Então, enquanto o bebê estiver mamando, ele vai ativar essa
via ocitocina, e a ocitocina vai fazer com que as glândulas mamárias se inflamem e produzam o leite. O leite é uma secreção inflamatória, então é natural a mama estar mais quente, é natural a mama estar inchada. E uma dica é: não faça drenagem linfática nas mamas enquanto você estiver amamentando, porque vai diminuir a quantidade de leite, tá bom? Olha, até quantos meses é normal o bebê vomitar? Minha filha tem 5 meses e vomita demais, tenho que trocar a roupa direto. Olha, regurgitamento é muito comum e não é uma questão de doença, tá? Não é refluxo, nada disso. O que a gente tem que observar no regurgitamento? Muitas vezes, e eu vejo isso muito, a criança, ela faz um overfeeding, ela se alimenta demais, ela enche demais o estômago. E muitas vezes aquela bolha que ficou por baixo, a hora que a bolha sobe, leva todo o leite que estava pra cima do tubo. Tem que lembrar que é um tubo, né, gente? Tem que lembrar que é um tubo. Então, o vácuo produzido na boca, ele vai fazer o vácuo até o final do tubo intestinal, entendeu? Então, se esse vácuo e se essa pega adequada não acontece, a criança não vai fechar todo o seu sistema digestório de forma adequada, tá bom? Então, assim, é normal um certo grau de regurgitamento. O que você tem que observar é se essa criança está desconfortável, se ela chora mamar, se ela tem sinais de que está tendo queimação no esôfago, se ela, por exemplo, você deu mamar, arrotou, quando coloca deitada a criança espirra, a criança tosse ou volta leite pelo nariz. Então, esses são sinais francos de que há um refluxo, mas não a doença do refluxo que perde peso, que precisa de um monte de coisas, mas muitas vezes de uma má oclusão, de uma falta de maturação motora desse sistema digestório, tá? Então é importante observar os sintomas da criança. Se ela regurgita, se volta um leitinho meio azedinho, mas ela tá de boa e fica de boa depois, talvez ela esteja mamando muito. Isso é bem importante de observar, tá bom? Ó, meu bebê pegou fácil, mas acabou rachando porque ele tinha a linguinha presa. Então, olha só, quando vocês perceberem, gente, ó, eu vou continuar respondendo as perguntas em stories. Vamos ver se eu consigo responder tudo amanhã, que amanhã eu tenho um dia igual hoje, mas eu vou tentar responder todos nos stories. Mas lembrar, qualquer desconforto, você percebeu que não está indo bem, que as coisas não estão rolando naturalmente, que é como deve ser, procure um profissional habilitado e não um profissional que fale que você tem que se esforçar mais, ou que é assim mesmo, ou que seu bebê tá fazendo troca de bico e que a culpa é sua porque você pôs chupeta, tá? Então, assim, a gente tá aqui pra ajudar e resolver, não pra problematizar e te colocar culpa. E por último, eu queria lembrar, nenhum creme, nem a base de gordura de ovelha, muito menos a base de glicerina, petrolato, lauril sulfato. Gente, não é pra passar nada no bico do peito. O que é para passar? Algodão com água limpa, porque tem que lembrar que a saliva é ácida. Então, o bebê acabou, lava com água limpa, água filtrada, passa um algodão, seca, deixa secar bem e passa o leite. Espreme um pouquinho, passa o leite na sua areola. Espera secar e cobre. Você não vai ter problema nenhum no seu bico. É o melhor antisséptico, é o melhor antifúngico e é o melhor hidratante possível para cuidar da sua mama. E melhor, não custa nada, né, gente? É muito mais barato do que mandar trazer uns potes de cremes gigantescos. E prestem atenção também nos cremes que vocês passam no bumbumzinho do semente de vocês, tá bom? É muito bacana porque aquela indústria que eu sempre comento que faz os produtos à base de petrolato para os bebês, agora lançou uma linha que não tem o petrolato. Não que não tenha petróleo, mas não tem o petrolato descrito, né? Usa glicerina vegetal. Tenho aqui 1 minuto e meio. Eu queria agradecer muito o carinho de vocês. Dizer que nos próximos dias eu vou lançar... Já estão lançadas a turma 3 e 4 da especialização. E vamos montar um grupo dos close friends, das mamães que tiverem interesse em saber todas as informações a respeito de bebê. Como desenvolver, como estimular, como a amamentação. Então, eu vou fazer esses pequenos grupos fechados com conteúdo exclusivo para essas mamães que tiverem interesse em se aprofundar mais, pra gente não ficar falando aqui à toa para quem realmente não tem interesse. Muito, muito, muito obrigada. Queria mandar um beijo enorme pra Taemi, dizer que pra quem conhece, pra quem já teve a oportunidade de encontrar com ela, assim, é uma doçura de pessoa. Nossa, tô encantada com ela e graças a Deus a Liz vai ficar maravilhosa. A gente deve fazer mais 1 ou 2 sessões aí, mas
Ela tá maravilhosa, ela é incrível, tá bom? Agradecer muito, muito, muito por você ter divulgado aí o trabalho e mostrado para as pessoas o carinho e a confiança que você depositou em mim e na minha equipe, tá bom? Um beijo enorme para cada uma de vocês, mamães. Eu tô aqui para vocês. Vamos conversar, vamos fazer vídeos. Logo, logo a gente vai ter a nossa plataforma do Meu Bebê Superpoderoso funcionando para vocês tirarem todas essas dúvidas com informação de qualidade. Perguntem para os profissionais de onde eles tiraram as informações e onde eles se apoiaram para falar o que eles estão falando para vocês. Um beijo enorme e até a próxima.